Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos se cuidando. Eu dei uma sumida por aqui, tava com saudade, mas dei uma sumida porque eu estou estudando muito. Mas hoje é um dia muito importante e eu não poderia deixar de vir aqui para conversar com vocês sobre. Hoje é dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Infelizmente, no nosso país, o índice de exploração e abuso de crianças e adolescentes é muito alto. Todos os dias vemos nos noticiários notícias de crianças sendo abusadas, crianças sendo violentadas, crianças sendo mortas pelos pais ou parentes próximos. É muito triste essa realidade. E, infelizmente, a maioria da violência contra a criança vem dentro da própria casa ou de parentes próximos. E hoje eu vim mais uma vez aqui abrir meu coração, contar um pouco da minha experiência para vocês, o que eu vivi, o que eu descobri nesse tempo e acredito que um pouco da minha experiência possa alcançar outras pessoas. Muitas pessoas podem se identificar e muitas feridas possam ser curadas através do meu testemunho. Bom, infelizmente, desde que nós nascemos como mulheres, nós sofremos algum tipo de violência por ser mulher, simplesmente. Desde criança, né? Muitas pessoas próximas acabam nos abusando, nos violentando. E infelizmente isso é muito comum, né? A maioria das minhas amigas, a maioria das mulheres que eu conheço, que já tive a oportunidade de compartilhar minha história, de conviver, elas relatam que sofreu algum tipo de violência desde a sua infância. E comigo, infelizmente, também não foi diferente. Desde muito pequena, eu já sofri muitas violências, muitos abusos por parte de vizinhos, de amigos, de parentes. E uma coisa que foi muito forte e que eu até então não lembrava, mas depois de um episódio que aconteceu quando eu voltei para a igreja, voltei para Deus, que eu me converti com 14 anos, me batizei com 18 e me afastei. Fiquei 10 anos afastada, aí conheci o pai do meu filho, fui morar com ele e tive toda a minha história. Mas depois que eu me separei, eu voltei para a igreja e eu fui num encontro com Deus. E nesse encontro, Deus tratou diversas áreas da minha vida que estavam feridas. E nesse encontro foi um momento que a gente estava refletindo sobre prisões do passado, aonde estávamos presa em algum trauma do passado. E aí, no momento de oração, a gente pediu para o Espírito Santo nos revelar aonde a gente estava presa, porque aquela ferida do passado acaba refletindo na nossa vida atual. Então a gente queria viver uma nova vida, não queria mais viver presa ao passado. E aí eu lembro que no momento da minha oração, eu falei com o Espírito Santo para me mostrar onde eu estava presa no passado. E automaticamente veio uma cena na minha cabeça que foi terrível, assim. Eu não sabia lidar com aquilo, chorei muito, senti muitos sentimentos ruins, ódio, rancor, desejo de vingança. E foi a partir daquela oração que eu pedi para o Espírito Santo me revelar onde eu estava presa no passado. Automaticamente veio uma cena na minha cabeça. E era uma cena que eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E eu estava no bar. Meu pai tinha um bar aqui na garagem da minha casa. E meu pai me deixou sozinha com um vizinho por mais ou menos uns 5 minutos, que foi suficiente para ele subir, pegar algo e voltar. E esses minutos foram suficientes para o vizinho me molestar. O vizinho me chamou para sentar no colo dele e criança de 4 anos não tem malícia, não tem noção. Ela vai, porque ela acredita que aquele adulto vai dar carinho, vai dar atenção. E foi o suficiente para eu sentar no colo dele e ele colocar a mão dentro do meu shorts, da minha calcinha e mexer nas minhas partes íntimas. E quando aquela imagem veio na minha cabeça, eu desabei. Meu mundo desabou. É difícil lidar com tudo aquilo, com todo aquele caminhão de sentimento, de ódio, de raiva, vontade de se vingar. Porque como pode, na minha cabeça não admitia, como pode uma pessoa fazer isso com uma criança inocente, sabe? Como pode um ser humano
chegar a esse ponto, sabe? De molestar uma criança. E aí depois, lá no nosso encontro, várias outras mulheres compartilharam que foram abusadas pelo próprio pai, pelos tios, pelo padrasto, e algumas foram até violentadas sexualmente. Então, eu vi a gravidade daquilo, senti na pele a gravidade daquilo por ter sofrido. A partir daquele momento, eu desabei, eu chorei horrores, chorei muito, eu não parava de chorar, eu soluçava de tanto chorar. E uma das conselheiras lá do encontro conversou muito comigo, falou que era para mim colocar para fora aquilo e que eu tinha que firmar um compromisso comigo mesmo, que era um compromisso de perdoar. E eu não queria perdoar, eu queria matar. Ao contrário, eu queria me vingar, eu queria, sei lá, o que eu era capaz de fazer se eu encontrasse com ele. Mas ela me explicou que o perdão, ele não serve para a pessoa, porque a pessoa ela vai prestar conta diante de Deus do que ela fez, dos seus atos. Mas o perdão serve para mim, porque eu me perdoando e perdoando aquilo que tinha acontecido, eu poderia viver sem aquela culpa. E tudo isso aconteceu recentemente, foi há 4 anos atrás, quando eu voltei para a igreja, voltei a me reconciliar com Deus. E eu lembro que na época eu passei até na psicóloga para conversar com ela, para poder lidar com todos aqueles sentimentos. E ela me perguntou como que eu ativei isso, porque criança de até 4, 5 anos, eles têm poucas assim memórias. A gente tem poucas memórias da nossa infância. A gente acaba lembrando coisas que nos marcam, né? Coisas que foram importantes ou que nos marcaram, algum trauma. E aí a gente acaba ficando com aquilo na nossa mente. Mas ela queria saber como que eu ativei, porque esses traumas eles ficam no nosso inconsciente. E aí só é ativado a partir de muitas sessões, muitas terapias. E aquilo o Espírito Santo me revelou. E foi assustador. E depois desse episódio que eu chorei muito, que eu tava muito arrasada, eu conversei lá com a minha orientadora e ela me falou sobre a questão do perdão. Eu não queria perdoar. Mas eu entendi que o perdão era importante, que o perdão serviria para mim, para curar aquela ferida. Não que eu esquecesse, mas que aquela ferida não doesse mais, porque estava muito dolorida. Mas foi um processo muito longo, um processo muito difícil. Eu lembro que lá no dia eu firmei um compromisso que eu iria tentar perdoar a pessoa, mas foi complicado, não foi nada fácil. E tinha anos que eu não tinha visto mais essa pessoa. E o incrível foi que Deus colocou à prova o meu compromisso de perdão. Porque na mesma semana que eu saí daquele encontro, quem que eu encontro na rua? O próprio. A pessoa veio até mim e ainda me cumprimentou com um beijo no rosto. E quando eu vi a pessoa vindo até a minha direção, meu coração se encheu de ódio, de raiva, de vontade de se vingar, de esganar aquela pessoa. Na minha cabeça não admitia de forma nenhuma como um adulto poderia ser capaz de fazer tamanha maldade com uma criança tão pequena. Então, naquele momento, eu controlei muito os meus sentimentos e fui muito fria. E achei na minha cabeça, não vou ver mais a pessoa, vou perdoar mais aquilo, vou isolar, vou ignorar. Se eu ver na rua, vou fingir que não tô vendo. Por mais que a pessoa venha até mim, mas eu finjo que não vejo. Porque eu queria fugir daquela situação. Eu queria perdoar, mas aquilo doía muito. Mas Deus colocou à prova o meu perdão. Então, infelizmente, praticamente todos os dias, ou sempre, eu via a pessoa na rua. E aí eu tentava me desviar, mudava de calçada, a pessoa passava e me cumprimentava, eu fingia que não estava vendo, que não estava ouvindo. Até que chegou um dia que eu estava estendendo roupa no varal de casa e meu pai estava na rua conversando com esse ser. E aí meu pai me viu e me chamou. E eu falei, ai meu Deus, lá vem. Aí eu fui até o portão para ver o que meu pai queria. E meu pai falou assim, ô Jana, chama o fulano de tal para vir na célula, porque todas as quartas eu abro as portas da minha casa para receber pessoas na célula da minha igreja. E meu pai falou, chama o fulano de tal para vir para a célula. Na hora eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E na hora eu fiquei meio sem reação, mas eu pensei que aquilo poderia ser a oportunidade que Deus estava me dando para realmente perdoar. Porque eu entendi que o perdão,
ele você não é pra você esquecer, jamais. Algo que fizeram com você, você não esquece. Mas eu entendo que o perdão, ele serve pra nos curar, porque aquela ferida não dói mais, né? Lógico que foi um processo muito grande, muito difícil, mas hoje eu olho pra ele e lembro das coisas que ele fez, óbvio, mas aquilo não me dói mais. E aí realmente eu aproveitei aquela oportunidade e convidei. Eu falei, ó, o senhor tá convidado, a célula acontece todas as quartas daqui às 20h30. E hoje, até hoje ele frequenta a célula, ele vem, ele participa, eu trato com maior educação, mas jamais esqueço do que ele fez pra mim. Mas eu perdoei e eu sei que ele vai prestar contas diante de Deus de tudo que ele fez pra mim e pra outras pessoas que eu creio que ele deve ter feito também. Mas foi um processo longo, de muita maturidade. Óbvio que contei sim para minhas irmãs, primeiramente, né? Depois que eu tinha absorvido todo aquele acontecimento que aconteceu comigo. Compartilhei com elas, com algumas pessoas da minha célula também, minha liderança. E recentemente eu contei também pro meu pai, que a gente estava falando sobre algum assunto e veio esse assunto. E aí eu tomei coragem de contar. Lógico que ele ficou muito chateado, me pediu até perdão por não ter cuidado de mim, mas eu falei para ele, pai, o senhor não teve culpa. Como que o senhor poderia imaginar que em questão de minutos que o senhor ia me deixar sozinha ia acontecer isso? Então, eu perdoei sim, eu falei, fique em paz, você fez o que você pôde, né? E graças a Deus não aconteceu coisa pior. Mas fica um alerta, né? Quero deixar aqui um alerta para os pais, para as mães, para as pessoas que cuidam de crianças pequenas. Não descuide dos seus filhos por nem um minuto. Não deixe eles na casa de outras pessoas largados. Abusos e a violência contra a criança acontece muito. E normalmente acontece em casa ou na casa de pessoas próximas. Então vamos ficar alerta. Não deixe as crianças jogadas. É questão de minutos. Você viu pela minha experiência, pelo meu testemunho, que foi questão de minutos que o abuso aconteceu. Então precisamos sim estar atentos. As crianças, elas são muito suscetíveis, elas são muito carinhosas e elas não sabem distinguir o que é maldade e o que é carinho de verdade. Então temos que ficar muito, muito, muito atenta, porque criança pode, que é abusada normalmente, elas se tornam abusadores também. Então criança abusa de criança também. Não por maldade, mas é porque ela sofreu aquilo. Então, consequentemente, ela vai fazer aquilo com outra criança. Então, mesmo quando seus filhos estiverem com outras crianças, fique sempre de olho, fique sempre atento, fica sempre ouvindo. Quando o Baruch está brincando com as crianças, eu fico sempre com o olho, com o ouvido atento para saber o que eles estão falando, sobre o que eles estão falando. E principalmente com os adultos. Fiquem sempre atentos. As pessoas próximas que vêm na sua casa, os parentes, os vizinhos. Porque quem vê cara não vê coração. A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, mas 5 minutos que você deixar seu filho sozinho, pode acontecer o pior. Protejam as nossas crianças, cuidem das nossas crianças, porque elas são preciosas demais para nós e principalmente para Deus. Então, a nossa obrigação como mãe, como pai, é cuidar dos nossos filhos e proteger sempre. Óbvio que todos aqui hoje sabem da minha história e hoje eu tô contando para todos vocês. Claro que essa pessoa ainda frequenta aqui a minha casa todas as quartas. Tem vezes que vem, tem vezes que não vem, mas eu exijo respeito. Todas as pessoas respeitam ele, todas as pessoas tratam ele com respeito e com educação. Óbvio que todo mundo tem o mesmo entendimento que eu, todo mundo entendeu a minha posição de perdão. Lógico que a gente não dá liberdade, jamais, eu não dou liberdade. Não deixo próximo a criança nenhuma, nem meu filho, mas eu trato com educação, com respeito, com carinho. Essa foi minha história, meu testemunho de como foi difícil perdoar alguém. Eu acho que foi, de toda a minha história, essa foi uma das mais difíceis de perdoar. Mas o perdão eu acredito que é necessário. Eu vivi isso e hoje eu não sofro, eu não tenho dor. Lógico que toda vez que eu olho para a pessoa, infelizmente, me vem aquela cena na cabeça, mas eu tento trabalhar isso dentro de mim, pela maturidade que eu já alcancei, e por todas as experiências que eu tive com Deus. Lógico que minha primeira atitude foi denunciar, foi
maltratar, foi matar, foi bater. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, com o entendimento que eu entendo que a justiça divina será muito maior do que qualquer outra justiça que eu possa fazer aqui na Terra. Então, eu sim perdoei meu coração, uma prova que eu permito que a pessoa frequente. O perdão nunca será um processo fácil. Ao contrário, será um processo muito dolorido, muito difícil. Mas garanto para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz. Então, se você também passou por alguma situação. Então, nesse Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Violência e Exploração contra Crianças e Adolescentes, que nesse dia possamos olhar com um olhar atento para as nossas crianças, de amor, de atenção, de carinho, de cuidado. Não deixe as crianças jogadas, não deixe as crianças na casa das pessoas, porque por mais que as pessoas aparentam que sejam boas, mas quem conhece o coração do homem é só Deus. Então, para evitar que as crianças cresçam e cresçam com esse trauma, porque realmente a violência e o abuso, ele se torna um trauma que na fase adulta vai refletir e muito, vai ser algo que vai ser carregado para o resto da nossa vida, como um trauma, como uma marca que vai ser difícil de curar. Então, vamos evitar, vamos cuidar, vamos conversar com as nossas crianças. Baruch vai fazer um videozinho ensinando para as crianças o que ele aprendeu comigo, do como se cuidar, como contar para os adultos se acontecer algum episódio, aonde pode ser tocado, aonde não pode, aonde é demonstração de amor, aonde não é. E o número, que é o Disque 100, para que as crianças já saibam que se acontecer qualquer coisa, como as crianças vivem com o celular na mão, se acontecer qualquer episódio de violência, de abuso ou de qualquer outra coisa, porque muitas vezes a criança fala até para a mãe, para o pai ou para quem cuida, mas a pessoa acaba não acreditando, o adulto acaba não levando a sério o que a criança fala. Então, para a criança já saber que tem aquele número, que ela pode ligar, que ela pode pedir ajuda. Bom, espero que a minha história, o meu testemunho possa ter alcançado vocês, possam ter ajudado vocês de alguma forma, que vocês, alguém que sofreu também algum tipo de violência, de abuso na infância, possa ser tocado por esse vídeo, possa entender, assim como eu tenho entendimento hoje, que o perdão é o melhor caminho a se seguir. E se perdoar também é o mais difícil, mas é necessário, porque muitas das vezes nas violências, a gente que se sente culpada. Se algum parente, algum vizinho ou alguém nos abusa, a gente acaba tomando aquilo para nós, como se a culpa fosse nossa. Mas não é, a culpa não é nossa. Nós não temos culpa que a pessoa vem e abusa de nós. Não podemos permitir de forma nenhuma nenhum tipo de abuso. Precisamos sim lutar para termos respeito, para termos empatia com o próximo. Então, por favor, vamos cuidar das nossas crianças nesse dia, vamos combater. Se você presenciar algum tipo de violência com alguma criança, você disca 100 e denuncia, não tenha medo, porque uma ligação pode salvar uma vida. Então, a gente está vendo aí nos noticiários muita violência, então denuncie. Se você vê algum tipo de violência contra criança e adolescente, denuncie, não tenha medo. Se você quiser continuar ouvindo minhas histórias, meus testemunhos, as coisas que eu já venho superando na vida, nas questões sentimental, nas questões de mãe, continua aí me seguindo. Se você quiser falar comigo também, pode mandar um inbox aqui, mandar uma mensagem, se precisar de alguma ajuda, de alguma oração, de alguma orientação, eu tô aqui para servir vocês, tá? Então se cuidem, um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Tchau!